Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 16ª aula de Noções de Direito a Probari. Hoje nós vamos nós vamos continuar nos nossos estudos do tópico de Noções de Direito Administrativo. A gente falou da organização da administração pública, fomos para a administração direta, que é exercida pelos poderes do Estado. Fomos para a administração indireta e já temos uma visão global disso aqui, que é o nosso organograma da organização do Estado de Minas Gerais. Falamos já de autarquias, fundações públicas. Vamos relembrar aqui algumas coisas, algumas características que norteiam toda a administração indireta. Sempre temos que revisar. São poucas porque as entidades da administração direta diferem bastante entre si, mas existem características comuns. São criadas ou autorizadas por lei. São pessoas administrativas. Não são pessoas político-administrativas, exercem atividades puramente administrativas, diferindo da administração direta, que existem atividades judicantes do Poder Judiciário, legiferantes do Poder Legislativo e político-administrativas quando se trata do Poder Executivo. Então, quando a gente passa para a administração indireta, as entidades ali exercem atividades eminentemente administrativas e podem ser extintas. Lembrem que as entidades da administração direta não podem ser extintas nem mesmo por emenda à Constituição, porque quem as criou foi o Poder Constituinte originário, na redação original da Constituição Federal e da Constituição do Estado de Minas Gerais. E você poderia me perguntar, mas por uma emenda constitucional poderia ser extinto? Não, porque não pode nem mesmo ser objeto de uma emenda à Constituição a forma federativa de Estado, a divisão dos poderes. Ok? Então, hoje nós vamos para caminhar ainda mais nas entidades da administração indireta. Nós vamos falar das empresas públicas e das sociedades de economia mista. E a primeira grande observação é a que eu estou trazendo aqui no slide, que é uma citação do Maza, autor de direito administrativo que eu gosto. Cada um tem o seu autor de direito administrativo. Dá-se um nome de empresas estatais. Mateus, que é isso? Empresa estatal não era empresa pública? Calma. Isso aqui é para você não cair em pegadinha, tá? Dá-se o nome de empresas estatais, ou seja, um nome diferente de empresas públicas, viu, gente? As pessoas jurídicas de direito privado, não fundacionais, pertencentes à administração pública indireta, a saber, empresas públicas e sociedades de economia mista. O que é isso, gente? É correto juntar essas duas espécies, empresas públicas e sociedade de economia mista, e denominá-las empresas estatais. Então, se na prova vier falando empresas estatais, não confundir com empresas públicas. E o que vai estar sendo pedido nessa questão é alguma característica que seja comum tanto às empresas públicas quanto às sociedades de economia mista. Ok? Vocês têm que entender que no nascimento do direito administrativo, primeiro vieram as autarquias, nasceram as fundações, e tanto é que eu cheguei a falar com vocês que elas eram chamadas de fundações autárquicas, porque era quase que um desdobramento de uma autarquia. E de início só existiam empresas
estatais, que englobavam as empresas públicas e sociedades de economia mista. Depois, com o passar do tempo, é que houve essa divisão. Contudo, isso é explorado em prova. Isso é comum na linguagem administrativa quando você quer se referir a esse grupo, a essa dupla, empresas públicas e sociedades de economia mista, denominá-las de empresas estatais. Olha que interessante. O professor Matheus está viajando. Se você entrar no site do governo de Minas, mg.gov.br/estrutura governamental, esse link está aqui embaixo, você vai ver que lá pelas tantas é mostrado na estrutura empresas estatais, e aqui dentro cada um desses exemplos aqui ou são empresas públicas ou são sociedades de economia mista, a depender das características que as diferenciam. Ok? Empresas estatais. Que termo é esse? Primeiramente, não confundi-lo com empresas públicas. Pense comigo, empresas públicas é uma espécie de empresas estatais. Se a união de empresas públicas e sociedade de economia mista pode ser denominada pela expressão empresas estatais, ao fim e ao cabo, empresas públicas são uma espécie, é uma espécie de empresa estatal, ok? Tem que ficar claro isso desde já. E isso é tão comum que eu estou te dizendo que até na estrutura governamental do Estado de Minas Gerais, no site do governo, eles não fizeram essa distinção. Para a prova você precisa saber a distinção. Mas eu estou aqui para te demonstrar como que é importante não só saber as 5 espécies, isto é, da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado, mas saber que 2 dessas podem ser aglutinadas com um termo que as é comum. Ok? Ok? Espero que esteja ok. Então vamos lá. Agora sim nós vamos falar então dessas 2 espécies. As empresas públicas e as sociedades de economia mista estão presentes no nosso dia a dia como cidadãos mineiros, aqueles que residem naturalmente aqui no estado de Minas Gerais. Bom, quando a gente caminhou na nossa organização administrativa, a gente viu que as autarquias tinham personalidade de direito público. Elas estavam bem mais perto da administração direta, que tem personalidade jurídica de direito público. Já as fundações, elas podem ter natureza pública ou privada. No estado de Minas Gerais, a regra é que as fundações públicas tenham personalidade jurídica de direito público. Nós temos uma única exceção, que é a Previdência Complementar Prevcon, que é uma fundação, contudo, de personalidade jurídica de direito privado. Quando alcançamos as espécies finais do nosso organograma, percebemos que daqui para frente já não há mais personalidade jurídica de direito público. Daqui para frente, empresa pública, sociedade de economia mista e a outra última espécie, demais entidades, elas são necessariamente pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Característica comum entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. E lembrando o conceito que a gente acabou de ver, de empresa estatal, a gente pode afirmar que está correta. A afirmativa que diz: as empresas estatais têm personalidade jurídica de direito privado. Tá certo. Se as 2 aglutinadas podem ser denominadas de empresas estatais, e essa característica é comum às 2 espécies, tá correta. Ambas também são criadas por autorização legislativa. Tem que vir uma lei e dizer: fica o Estado de Minas Gerais autorizado a criar. E fazer uma revisão, né?
Voltando ao organograma inicial, temos que as autarquias têm que ser criadas por lei específica. As fundações têm que ser criadas por autorização, instituídas é o termo que a Constituição do Estado nos traz. E, no caso dessas duas espécies que estamos vendo na aula de hoje, também criada por autorização legislativa. Ok? Bom, agora, sendo essas duas espécies pessoas jurídicas de direito privado, as pessoas jurídicas de direito privado, elas têm formas organizacionais. Vocês já devem ter visto que as empresas privadas podem ser sociedade limitada, sociedade anônima. Não é verdade? Diversas maneiras de organizar o seu capital. Como essas duas são pessoas jurídicas de direito privado, têm características relacionadas à forma como ela é organizada. As empresas públicas, elas têm organização livre. Podem ser limitada, podem ser SA, pode ser comandita por ações, que é um outro termo. Você tem que saber esses termos? Não, só tem que falar que ela é de organização livre. Já a sociedade de economia mista, ela tem forma organizacional SA. Sociedade de economia mista, SA. Perceberam? Perceberam? Sociedade de economia mista, SA. Né? Crie um gatilho, crie uma pérola. Ou como disse o aluno, uma pílula. Adorei. Crie uma pérola, crie um gatilho. Aqui, por exemplo, a gente já pode criar outras alternativas. Por exemplo, dizer que as empresas estatais têm forma organizacional livre é uma alternativa incorreta. Porque se eu usei o termo empresas estatais, eu estou usando a aglutinação das empresas públicas e sociedade de economia mista. E como apenas as empresas públicas podem ter forma organizacional livre, essa afirmativa que eu acabei de criar, ela é incorreta. Ok? Beleza. As empresas públicas, quando a gente fala assim, isso aqui é um bem público, lembre-se que as empresas públicas, elas têm capital 100% público. Já a sociedade de economia mista, elas têm capital com maioria pública. Ou seja, 51% do capital da empresa tem que ser público. Por isso que ela é sociedade de economia mista, porque ela mescla capital público com capital privado. Já as empresas públicas, por possuírem capital 100% público, olha o nome fazendo sentido. Aquela empresa ali é pública. 100% de capital público. Agora, quando eu digo que uma sociedade de economia mista tem capital privado, tem capital privado. Mas é a maioria do capital daquela empresa? Não. A maioria do capital de uma empresa, de uma sociedade de economia mista é estatal, é público. Até porque no momento em que a maioria do capital de uma sociedade de economia mista for privado, ela deixa, de certa forma, de ser considerada sociedade de economia mista. Ok? Então, na sociedade de economia mista, o capital tem maioria público. Olha outra característica que as unem. Licitação. Tem que licitar. Ambas. Olha outra característica. Fazem concurso público. Existe concurso público para a empresa pública e para a sociedade de economia mista. Mas os que vierem a ser aprovados e começarem a desenvolver atividade nas empresas estatais, eles não são chamados de servidores públicos, e sim de empregados públicos. E tem regime trabalhista vinculado à CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas.
Isso é interessantíssimo. Olha para você ver, quanto mais a gente caminha na administração indireta, vai perdendo características de direito público e se aproximando de características de direito privado. Certo? É muito tranquilo você perceber isso. Volte na autarquia. São servidores públicos. Ela é pessoa jurídica de direito público. Não é verdade? Vai caminhando, você tem uma fundação que já pode ter personalidade jurídica de direito privado, que é a única exceção no estado de Minas Gerais, porque em regra ela é pessoa jurídica de direito público. E quando vai caminhando para empresas públicas, você percebe que vai ficando mais privado. A empresa pública ela é mais pública do que a sociedade de economia mista, mas ela tem características de pessoa jurídica de direito privado, personalidade. Faz concurso público? Faz. Mas os empregados, o regime jurídico é da CLT e não é servidor chamado estatutário. Que isso? É porque aquele servidor público da administração direta ou da indireta nas autarquias e fundações públicas, ele tem um estatuto do servidor civil. Por isso ele é chamado de estatutário. E outra característica que as une que eu digo é que é comum às duas espécies, desenvolvem atividade econômica ou prestam serviços públicos. Atividade econômica ou prestam serviços públicos. Nós vamos agora ver, e eu separei aqui só exemplo estadual para você vincular no seu dia a dia. Você vai olhar agora por uma determinada repartição, assim, você vai falar, isso aqui é isso aqui é aquilo, e vocês vão ver que elas estão presentes mais do que vocês imaginam no seu cotidiano. Veja bem, empresas públicas, MGS, Gasmig, e aqui tem uma pegadinha que eu vou demonstrar para vocês, o BDMG, a Emater, todos esses exemplos aqui são de empresas públicas. Lembra que lá no slide o governo de Minas coloca empresas estatais? Eu separei ali para você, olhando a lei que as autorizou para saber exatamente a personalidade jurídica dela. E por que a Gasmig me chama a atenção? Porque Gasmig lembra CEMIG. E CEMIG não é empresa pública. CEMIG é sociedade de economia mista. Então, uma baita pegadinha, não é mesmo? Vier falando, dando exemplos de empresas públicas na prova, colocar lá Gasmig, você pensar na CEMIG, porque pensar na CEMIG com capital privado, que tem capital privado ali, é comum. Porque a gente vê muito isso na televisão, que ela tem ações privadas, ações da CEMIG são negociadas na bolsa, mas a Gasmig é uma empresa pública. E uma que é distante, que eu resolvi trazer aqui, a lei que a autorizou, porque eu sempre gosto de trazer um exemplo da lei, porque a letra da lei nos ajuda também. É a empresa pública denominada Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A., Metrominas. Veja bem, ela é uma SA, porque a empresa pública pode ter qualquer forma organizacional. Mas se na prova já fala que é uma SA, você não dá para bater o martelo ainda, porque se for uma sociedade de economia mista, ela necessariamente é sociedade anônima, SA. Ok? Vejam o artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado. A lei não cria efetivamente a empresa pública. A lei autoriza ao Poder Executivo a sua criação. Constituir empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, sob a denominação de Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A., para planejar, implantar, operar, explorar os serviços de transporte de passageiros,
sob trilhos na região metropolitana de Belo Horizonte. Transporte de passageiros, serviço público. Ok? Parágrafo único. A empresa será constituída sob a forma de sociedade anônima, com foro e sede na capital. Aqui, poderia ser limitada, porque a forma organizacional das empresas públicas é livre. Ok? Fechado? MGS, Emater, Gasmig, não é CEMIG, porque a gente passa para o próximo slide agora. A CEMIG está aí, como uma sociedade de economia mista. A Coab é um exemplo de sociedade de economia mista. A Copasa é um exemplo de uma sociedade de economia mista. A Codemig, e aqui eu trouxe trecho, o artigo 1º do Estatuto Social da Codemig, e assim nos diz: a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, é sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta do Estado de Minas Gerais, dotada de personalidade jurídica de direito privado. A lei, esse estatuto nem poderia dizer de outra maneira, né? Por quê? Porque se é uma sociedade de economia mista, ela necessariamente é pessoa jurídica de direito privado. Agora cabe aqui uma observação ou uma curiosidade. A Prodenge, ela é muito conhecida também, né? Ela mexe com sistemas de informática e muitas outras atividades no estado de Minas Gerais. Eu tirei essa afirmativa do site da Prodenge. A Prodenge é uma empresa de economia mista. Aí eu não resolvi largar os livros, porque empresa de economia mista, tecnicamente, ela não existe. Ela poderia ter falado: a Prodenge é uma empresa estatal? Poderia, porque como a gente acabou de ver, o termo empresa estatal abrange empresa pública e sociedade de economia mista. Agora, empresa de economia mista, cujo acionista majoritário é o governo de Minas Gerais, não sei se como é retirada do site, pode ser para tornar mais palatável para o cidadão, não sei. Mas tecnicamente não está legal, não é verdade? Empresa de economia mista, o que seria melhor aqui, galera? Sociedade de economia mista ou empresa estatal. Quer ver que lá no site do governo a Prodenge vai estar como empresa estatal? Quer ver? Olha aqui a Prodenge, não me desaponta não. Aqui, ó, Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, Prodenge, é uma empresa estatal, não é mesmo? Agora, como está trazido no site, é uma empresa de economia mista, não ficou legal. Na verdade, ela é uma sociedade de economia mista. E o que quer dizer isso? Pessoa jurídica de direito privado, tem capital público, esse capital público é maioria, mas pode ter capital privado desde que seja minoria. E se uma sociedade de economia mista, o capital privado desaparecer e ficar 100% público, ela deixa de ser sociedade de economia mista e se transforma, na verdade, em empresa pública. Ok, muito tranquilo. Voltamos ao organograma. Administração direta, poderes do Estado. Professor, esses órgãos autônomos aí tá me incomodando. Calma que vai ser na próxima aula. A gente vai explicar aqui para você, tintim por tintim. A administração indireta, quando o Estado resolve criar ou autorizar a criação de entes para melhorar, aperfeiçoar, em verdade, para materializar o princípio da administração pública da eficiência. É melhor que se crie uma autarquia ou uma fundação, uma sociedade de economia mista ou empresa pública, porque ela vai ter ali experiência, não é verdade? Na prestação desse serviço público, no exercício dessa sua atividade, não é mesmo? Só que das espécies, conforme o artigo 14, parágrafo 1º, são 5 autarquias. Quanto mais você vai andando nessa ordem aqui, porque se você for olhar na ordem estabelecida na Constituição do Estado,
a ordem da Constituição do Estado não é legal. Por quê? Veja bem, se você vai no artigo 14, parágrafo 1º, o que a gente vê lá? Artigo 14, caput. A administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do Estado. Parágrafo 1º. A administração pública indireta é a que compete à autarquia de serviço territorial. Aí o inciso 2 é sociedade e economia mista. Por isso que não só eu, mas como todos os autores, apostilas, professores, não gostam dessa ordem aqui, né? É melhor você falar de uma ordem que na memorização você ainda deixa transparecer que ela vai perdendo a personalidade jurídica de direito público. Por que é importante isso? Se você aprende, decora, apreende que a autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista e demais entidades, você vai vendo que ela vai perdendo nessa ordem. Na ordem da Constituição, o inciso 2 é sociedade e economia mista, ele já vai para o último. A terceira, empresa pública. Quarto, fundação pública, volta. E quinto, as demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, vamos ficando por aqui. Apreenda este conteúdo. Não devore as aulas. Nós estamos num momento especial de ter tempo para digerir isso. Especialmente você que nunca teve contato com a disciplina, com essa terminologia. E crie gatilhos. Imprima. Identifique, passou ali na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, aqui na altura ali da Rua Carangola, que é a continuação da Rua da Bahia, tem ali o prédio da Gasmig. Você pensa, isso aqui é uma empresa pública. Passou ali perto da Assembleia, na Avenida Barbacena, em frente à CEMIG, isso aqui é uma sociedade de economia mista. Ok? Beleza? Então tá, senhoras e senhores, um forte abraço, eu vou ficando por aqui e na próxima aula a gente fecha esse quadro aqui, falando das demais entidades de direito privado, sob controle direto e indireto do Estado, e essa figura dos órgãos autônomos, tá bom? Que é novidade em relação à Constituição Federal e importantes instituições mineiras são órgãos autônomos e a gente vai ver que conceito é esse, ok? Forte abraço, bora conquistar o crachá.